Você sabe definir, sabe conceituar um contrato? Sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. Neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre o conceito de contrato. Essa pílula jurídica inaugura uma série de pílulas jurídicas sobre a teoria geral dos contratos. Os contratos são a mais comum e a mais importante fonte das obrigações. Por meio dos contratos, se organiza e se ordena a maioria das transações econômicas do mundo moderno. Daí a grande importância de compreendermos e de estudarmos os contratos e de aplicarmos todos os aspectos inerentes à sua essência. Daí a teoria geral dos contratos. Podemos dizer que o contrato nada mais é do que a forma de instrumentalizar um acordo de vontades. Essas vontades levam à criação de obrigações e direitos recíprocos. Essas obrigações e esses contratos normalmente surgem de duas vontades, são os chamados acordos bilaterais, mas também é possível que haja várias vontades convergindo para a formação de um contrato. E aí nós teremos um contrato com caráter multilateral. No primeiro momento, podemos dizer, então, que os contratos têm a finalidade precípua de instrumentalizarem um acordo de vontades. Essas vontades, elas não são interessantes apenas no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo, já que os contratos podem repercutir na coletividade ou na sociedade. Começando a entender o conceito de contrato, vamos ver o conceito de Clovis Bevilacqua. Clovis Bevilacqua conceitua contrato como o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Pelo conceito de Clovis Bevilacqua, fica bem marcado, então, a questão da voluntariedade, da vontade como ingrediente fundamental para a formação dos contratos. Normalmente, estaremos diante da bilateralidade, ou seja, de duas vontades convergindo para a formação de um contrato. A doutrina aponta que o contrato é um ato jurídico em sentido amplo, que tem por finalidade desenvolver algum interesse, um interesse comum entre as partes, normalmente de conteúdo patrimonial. O contrato, além disso, ele deve observar, primeiro, a licitude, ele deve observar os regramentos legais, não pode contemplar nada que atente à moral e aos bons costumes. Além disso, é necessário que o contrato obedeça à boa-fé, para que, assim, ele atenda ao interesse social e econômico da coletividade, embora nele você tenha apenas duas partes que estão ali desenvolvendo os seus interesses e criando entre si obrigações e direitos recíprocos. Sobre o conceito de contrato, é interessante ainda conhecermos o conceito de Flávio Tartucci. Flávio Tartucci conceitua contrato como um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. No conceito de Tartucci, nós vemos claramente a essência do contrato como um negócio jurídico que pode ser bilateral ou plurilateral. E, além disso, a finalidade patrimonial, uma visão patrimonialista do contrato. Maria Helena Diniz, então, aponta dois elementos fundamentais no contrato. Um deles seria a alteridade, que é justamente a presença de partes que atuam no sentido de que suas vontades sejam instrumentalizadas. E o outro seria a funcionalidade, que nada mais é do que a possibilidade do contrato
contemplar essas vontades, ainda que antagônicas, mas que direcionadas a um objetivo comum. Sobre os contratos ainda, é interessante nós analisarmos o conceito de Pablo Stolze. Vamos conhecer. Pablo Stolze conceitua contrato como um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretende atingir segundo a autonomia das suas próprias vontades. Notamos agora, nesse conceito de Pablo Stolze, uma ampliação da visão do contrato. Vemos aí a questão da boa-fé objetiva como princípio norteador dos contratos. Vemos aí também a questão da função social do contrato, questões que demonstram aí já uma visão constitucional do direito civil. Vemos, então, que a autonomia da vontade ela está, de certo modo, regrada pela própria Constituição, pelos próprios princípios constitucionais, além dos princípios inerentes ao próprio direito civil. Ainda assim, notamos que o contrato tem como ponto fundamental a questão da vontade. A autonomia das vontades é a pedra de toque, é a essência dos contratos. E é através dessa autonomia da vontade que se conjugam vontades até então diferentes, até então dissonantes, na busca de um resultado, de um objeto que atenda ao interesse das duas partes no contrato. E com isso, o contrato vai também desempenhar o seu papel como função social e econômica. Vamos ver então outro conceito, um conceito mais amplo ainda sobre os contratos. Esse conceito é o conceito de Paulo Nalim, que está abordado no livro de Flávio Tartucci. Paulo Nalim conceitua o contrato como sendo a relação jurídica subjetiva nucleada na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante terceiros. No conceito de Paulo Nalim, já vemos uma ampliação da visão do contrato sobre a ótica constitucional. Ele já coloca o contrato não só como a autonomia da vontade entre as partes, mas principalmente os efeitos que esses contratos produzem, não só para as partes, mas também para a sociedade. E ainda ele traz a visão utilitarista, no sentido de que o contrato deve representar uma repercussão positiva para a sociedade, não só para as partes envolvidas. Por isso, achamos relevante trazer o conceito de Pablo Stolze após essa visão constitucional do direito civil. Vejamos como Pablo Stolze conceitua, finalmente, os contratos. Pablo Stolze, então, traz um conceito final de contrato, dizendo que é um negócio jurídico bilateral por meio do qual partes, visando atingir determinados interesses patrimoniais, convergem em suas vontades, criando um dever jurídico principal, de dar, fazer ou não fazer, e bem assim, deveres jurídicos anexos, decorrentes da boa-fé objetiva e do superior princípio da função social. Este conceito de Pablo Stolze, que apresentamos como o conceito definitivo, no sentido de ser o melhor conceito que podemos encontrar sobre contrato, traz para nós primeiro a questão da relação de acordo de vontades entre duas partes, um negócio bilateral. E que esse acordo de vontades tem preceitos que são principais, tem obrigações principais, mas também tem deveres anexos, como explica Pablo Stolze. Esses deveres anexos estão ligados à boa-fé e à função social dos contratos, trazendo, então, para dentro do direito civil, uma ótica constitucional sobre as relações privadas. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para apresentar sobre o conceito de contratos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Lembrando que essa pílula jurídica inaugura uma série de pílulas sobre a teoria geral dos contratos, que vamos procurar trazê-las aqui para vocês em várias pílulas jurídicas
de maneira que vocês tenham um conteúdo estruturado sobre a teoria geral dos contratos. Se você tem também alguma sugestão de tema para as nossas pílulas jurídicas, deixe aqui nos comentários que eu vou ter um imenso prazer em preparar para você. Ajude a divulgar o nosso conteúdo, ajude a divulgar o nosso canal. Vamos levar o conhecimento jurídico para a maior parte, o maior número de pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.